episódio bombástico de X-Men 97. Eu posso falar que é uma adaptação primorosa do arco Atração Fatal. A adaptação tá idêntica aos quadrinhos, então preciso trazer pra vocês exatamente o que acontece com o Wolverine depois que o Magneto faz aquilo lá com o adamante dele, né? Que tirou o adamante dele. Vocês vão ficar chocados com a nova transformação que o Wolverine vai ter. Presta atenção. E pior, a transformação que o Professor Xavier vai ter depois do que ele faz lá com o Magneto. Sim, essa história ainda fica pior do que vocês estão vendo. O Professor Xavier tá prestes a criar um dos vilões mais tenebrosos da história da Marvel. Um massacre. Presta atenção. Vem comigo, essa análise está completaça. Vai explodir tua cabeça. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! Galera, o que é isso que a gente tá vendo, né? Impressionante como quando a gente é fiel aos quadrinhos, ao canônico, a gente tem um contexto, uma obra espetacular como essa. O que a gente tá vendo agora é realmente quadrinhos. Quadrinhos como na sua essência, na sua melhor essência, no core dele. Vocês estão vendo exatamente como é o Magneto, como é o Xavier, como é o Wolverine. Isso é bacana demais. Bom, sem enrolação, vamos direto pros tópicos. Mensagem! O episódio começou com uma pegada bem cinematográfica, né? Com o sol amanhecendo lá na mansão do Xavier, toda destruída. E o desenho faz questão de te colocar ali no meio daquela destruição, mostrar que o tempo tá passando, que o Xavier dormiu ali. É uma forma de mostrar o caos e o cotidiano ao mesmo tempo, percebe? E essa ideia é simbolizada na fala da Tempestade pra Jean também. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. Essa frase resume bem a abordagem mitológica dos quadrinhos de super-herói como um todo, entende? Tem sempre histórias novas saindo, tipo coisas novas, caos, mas esse é o cotidiano deles. Eles vão continuar sendo os mesmos e passando pelos mesmos problemas, sempre. Cotidiano. Tipo Jubileu e Roberto fugindo de novo dos humanos antimutantes no beco. Sentinelas perseguindo lá os mutantes de novo. Magneto tentando acabar com a humanidade. Isso é o normal. Isso tem que continuar. Entende? É o que a gente está acostumado de ver do background deles, do histórico deles. As coisas mudam, mas continuam iguais. Vocês entendem isso? E falando no Magneto, ele deu mais uma demonstração de poder, reerguendo o asteroide M. Todo esse início é um baita setup legal. Aliás, eu gostei mais desse início, né, vendo o Xavier, o Magneto e aquela vibe dos Sentinelas Prime travados lá, do que da parte de ação do episódio. E esse início também foi legal para ver que o baixo ainda tá ligado e totalmente operacional. Inclusive, isso foi uma coisa que a gente teorizou aqui na análise do episódio passado. Não deve ser simples de ligar o baixo, porque ele não é uma máquina normal. Ele é um ser vivo, né, que nasceu com poderes de uma máquina. É diferente. Ele chorando traz isso pra gente ver. Mostra a humanidade desse personagem que é praticamente um robô. E ele tava chorando pela Marta, repararam isso? Eu acho que deu pra vocês perceberem que no episódio 8 a história que criaram pro Bastian em X-Men 97, a infância dele foi claramente inspirada na infância do Superman Homem de Aço. Tipo, pô, pra mim tava bem lógico isso. A cena da escola dele, percebendo que ele tem super sentidos, é igualzinha. A mãe acalmando ele. Bota a cena do lado da outra aí, editor, só pra galera ver. A diferença é que no caso do Bastian, ele ouvia os barulhos das máquinas porque ele fala com as máquinas, entende? Eu achei até bem poderoso ele dizendo que finalmente estava tudo em silêncio depois do Magneto desligar tudo. Mas assim, dá pra ver que ele tá sendo bem inspirado em Homem de Aço, assim, tipo... enfim, acho que qualquer um que acompanha Homem de Aço percebe que tem muita inspiração ali. Aliás, outra cena inspirada em Homem de Aço foi aquela da Tempestade despertando os poderes no episódio 6. A sequência é idêntica à sequência do primeiro voo do Superman no filme. E o Bodemayor já confirmou que é fã do Snyder. E vamos ser sinceros, o Homem de Aço é um dos melhores filmes de heróis já feitos. Tirando algumas decisões criativas, algumas decisões de roteiro, beleza. É um filmaço, galera, pô, na boa. E no geral, acho que o Bodemayor mostrou que sabe criar uma história com tensão, com gravidade, sabe? Uma história adulta. Ele mostrou que sabe usar trilhas sonoras épicas, pô, tá bom demais. A Tempestade tem trilha sonora específica dela em ação, igual a Mulher Maravilha tinha no DCU do Snyder. Eu diria que ele tá se inspirando na parte boa do Zeca, hein? Ciclope e Professor Xavier. A desavença entre o Scott e o Professor Xavier nesse episódio, pra mim, soa um pouco como se o roteiro estivesse pavimentando caminho pra fase em que o Ciclope expulsa o Professor Xavier dos X-Men e vira o líder definitivo da mutandade lá de todo mundo. Eu acho que essa é uma trama que ainda vai ser trabalhada na próxima temporada, né? E por isso acho que pouco a pouco a gente tá vendo o Scott ficando mais revoltado. De pouquinho em pouquinho a gente tá vendo essa transição, vocês vão percebendo isso. Mas o que eu gostei da retratação do Scott nesse episódio foi que ele se negou a pegar na mão do Xavier. Mas quando foi o Roberto quem questionou o Professor Xavier, aí na mesma hora o Scott defendeu o professor. Ou seja, no momento privado, o Scott demonstrou os sentimentos sinceros dele, a indignação dele. Só que na frente do time, ele não deixa ninguém questionar a autoridade do Xavier e a seriedade da mansão. Isso é bacana. Isso mostra como o Ciclope é pulso firme, mas ao mesmo tempo, tipo, é um cara extremamente responsável com a galera que tá ali. E com o papel que ele tem também, né? Lembrando que na hora da ação, ele atacou o Xavier.
Porque se o Xavier tivesse desligado a mente do Magneto naquela hora, os Sentinelas Prime teriam voltado à ativa. E aí era 100% de certeza que o time que estava no solo ia morrer. Até por isso acho que foi bom a Jean ter usado telepatia para se comunicar com o Scott e mostrar o que estava acontecendo. Pra quem acha que assim, Scott, né, não serviu pra nada, serviu sim. Salvou a pele de todo mundo que estava na Terra. Isso mostra também o Scott assumindo a postura de líder de campo. Porque por muito tempo nos quadrinhos, mesmo com o Xavier sendo líder dos X-Men, o Ciclope é quem tomava as decisões em campo, em field. Sabe, na hora da ação, era o Scott, não era o Xavier. E algumas vezes essas decisões iam contra, inclusive, a vontade do próprio Xavier. Então eu sinto de verdade que as situações e os personagens estão sendo escritos por alguém que de fato entende de X-Men e conhece esses personagens. Bacana demais. O cara que lê os quadrinhos. Uniformes. A sacada de replicar o diálogo entre o Ciclope e o Logan do Bryan Singer, eu achei que foi genial. Lá no filme clássico, o diálogo original era o Scott falando pro Logan: o que você esperava? Colã azul? Nesse episódio, o Demaio fez a invertida com o Ciclope perguntando pro Cable se ele esperava o couro preto. Foi muito maneiro, isso foi maneiro. E assim, sobre os novos uniformes, eu tava esperando que fossem modernizar eles, né? Eu achei que fossem trazer os visuais do fim dos anos 90, né? Talvez início dos anos 2000 e tal. Mas na verdade eles trouxeram vários trajes clássicos de cada personagem. Alguns pegaram até os primeiros trajes deles dos quadrinhos. Outros pegaram trajes clássicos, dos anos 70 mais ou menos. Outros dos anos 80, tipo o clássico traje marrom do Wolverine. O Morph tava com o visual dele de Exiles, né? Aliás, sobre o Morph, até agora eu tô achando ele bem estranho, né? Parece que não souberam bem o que fazer com os poderes dele. Ele meio que só serviu pra ser um modelo 3D de outros mutantes e personagens da Marvel. E assim, o poder do Morph, galera, é mudar de forma. Ele é um transmorfo, beleza. Mas estão usando isso como se, tipo, ele ganhasse o poder dos outros personagens. Tipo, ele virando fanático, Hulk, Mercúrio. Tá sendo um pouco estranho isso, mas beleza. Seria legal se ao menos desse uma explicação melhor, pra não parecer que os poderes do Morph são uma desculpa genérica pra usar um modelo 3D pros outros personagens. Eu acho que de toda forma foi um momento legal ver o time todo ganhando uma repaginada, sabe? Acho que é um momento de mudança. E ao mesmo tempo é bom pra vender um bonequinho, né? Trazer pra gente mais visuais clássicos dos quadrinhos. Até agora, X-Men 97 está sendo campeão em fidelidade visual. Então não sou eu o cara que vai reclamar disso, né? Com certeza. Só que essa cena dos manequins tiveram vários problemas. Tipo, eu juro pra vocês que eu nem tinha me tocado muito nisso, nem parado pra pensar, né? Pra ficar pensando muito nisso. Mas a fanbase de X-Men ficou muito incomodada com o fato dos manequins terem peruca. Tipo, eu acho que o professor Xavier e o Fera quiseram garantir que ninguém ia errar na hora de pegar o uniforme, né? Eu acho que foi isso. Fizeram questão de mudar a cor do manequim da Tempestade e botar uma peruca no manequim de cada X-Woman. Honestamente, eu nem liguei pra isso. Acho até que é besteira se importar com esses detalhes. Só fizeram desse jeito porque é uma cena legal de você olhar e ver os trajes prontos lá. Eu acho que é bacana, tipo, visualmente bacana. É meio vibe Batcaverna, sabe? A única coisa que me incomodou de verdade foram 2 erros de continuidade. Bom, o primeiro erro foi com o uniforme novo da Vampira. Porque a Vampira troca de uniforme antes do time ir pra base na ilha, né? Onde estavam lá os uniformes dos manequins. Vocês repararam nisso? A Vampira troca de uniforme e vai embora com o Magneto antes do time pegar os uniformes novos na ilha. Detalhe, quando eles vão pra ilha pra fazer o suran, pra botarem o traje da Vampira ainda tá lá no manequim dela. Então não dá nem pra inventar desculpa de que o Noturno levou ela pra lá antes, não dá. O mesmo problema rola com o uniforme da Tempestade. O traje dela tá no manequim, sendo que é o mesmo traje que ela criou do nada no episódio 6. Detalhe, a Tempestade já tava com ele no episódio inteiro, mas na cena do suit up lá, botando os trajes lá na ilha, ela aparece tirando o traje novo do manequim e vestindo como se ela não tivesse com ele no corpo. Como assim, galera? Pô, what the fuck? Eu acho que alguns episódios foram editados e roteirizados separados. Sei lá, pode ter sido isso. Alguma coisa no storyboard não encaixou e gerou essas incoerências aí. Ficou um pouco confuso, mas nada que atrapalhe o episódio em si. Xavier e Magneto. O arco que essa saga tá adaptando é Fatal Attraction, né? Atração fatal. E estão sendo bem fiéis com alguns elementos marcantes dessa saga. A cena do Magneto chegando no Instituto do Xavier com o asteroide M atrás dele perguntando quem queria se juntar a ele, pô, é totalmente tirado da HQ, totalmente. E essa saga também mostra o Magneto causando milhares de mortes lá com aquele pulso eletromagnético, deixando o mundo todo sem eletricidade, causando acidentes de trânsito, enfim, né? Nas HQs o Xavier tá possesso com o Magneto. Por enquanto tá faltando mostrar isso em X-Men 97, tá faltando mostrar o Xavier indignado com todas as vidas inocentes que o Magneto tirou. Esse conflito entre as visões do Magneto e do Xavier são levados ao extremo nessa saga. É como se fosse um embate definitivo entre os dois. E se você tem dúvidas sobre quem estava certo, quem estava errado nessa história, vai ter vídeo aqui no canal só sobre isso, ok? Porque sim, tem muita gente do lado do Xavier, do lado do status quo, mas também tem muita gente do lado do Magneto, né? Tipo, o Magneto was right. A galera defende com a vida que o Magneto estava certo. Inclusive, esse vídeo já era pra ter saído aqui no canal. Quem viu o vídeo Refutando Mentiras do Capitão América que a gente fez aqui no Inert, né? Se prepara, porque o Refutando Mentiras 2 está no mesmo nível, se não melhor. Preste atenção. Refutando Mentiras 2 é praticamente um documentário sobre o Magneto
mostrando quão complexo o personagem é, ok? E quão complexa é a guerra entre humanos e mutantes. Muita gente acha que é simples, né? Vai muito além do, é só por preconceito, vocês vão entender todo o core por trás dos X-Men e como que o Magneto deu o primeiro tiro nessa guerra. O vídeo está imperdível, cara. O roteiro e a gravação do vídeo estão prontos desde antes do episódio 9. Mas como eu tive que viajar, enfim, né? Tô aqui viajando pra vocês, ainda não postei. Aliás, toda essa viagem está sendo gravada e postada no canal Mala Feita. Não sei se vocês conhecem, estão convidados pra conhecer. Mas enfim, galera, ativa o sininho então pra vocês não perderem quando sair esse vídeo do Refutando Mentiras 2. Já tá saindo, vocês vão gostar. X-Men Gold. Os X-Men se dividiram em dois times, né, nesse episódio. O time dourado e o time azul, né? Time Gold e time Blue. Isso é um conceito que surgiu nos anos 90 para separar as formações dos X-Men. E eu gostei da forma como essa referência foi usada aqui no episódio, porque o time realmente precisava se dividir. E como referência até mantiveram o núcleo Jean, Tempestade e Forte dos X-Men dourados. O problema foi a disposição dos conflitos, né? As matchups acho que não estavam muito bem escolhidas. Morph e Fera, que são os mais fracos do time, foram sozinhos peitar logo o vilão mais poderoso do desenho, que é o Baixo. Pô, mesmo com aquele equipamento para desligar a ligação dele com os Sentinelas Prime, eles não tinham chance nenhuma de vencer o Baixo. Acabou. Ele sozinho tá energizando aquele batalhão inteiro de sentinelas, para vocês verem quanto de energia ele tem. E por mais que a Tempestade seja uma nível ômega, poderosíssima, ela ainda é o que a gente chama de Glass Cannon, canhão de vidro. Isso quer dizer que ela tem muito poder de fogo, mas zero de defesa. Ela não tem nenhum poder de resistência. Pô, a resistência dela é de uma pessoa comum. Se ela tomar um tiro de uma sentinela lá, ela vai pro chão, igual como ela foi nesse episódio. Então não vai ser fácil. Inclusive eu conversei com vocês na análise do episódio passado sobre a importância da SHIELD na saga Operação Tolerância Zero. É a SHIELD que vence o Baixo nas HQs, justamente porque o Baixo não ataca humanos. Falei pra vocês, quando as Sentinelas Prime, né, invadem a festa lá da mãe do Roberto, já deixaram claro que essa regra tá mantida em X-Men 97. Então dá pra rolar o mesmo que rolou nos quadrinhos, né? Lá o Baixo simplesmente se entrega pra SHIELD quando o Senador Kelly fecha a Operação Tolerância Zero. Foi bem fácil, só se entregou. Em X-Men 97, o Senador Kelly, na verdade, o Presidente Kelly. Então ainda tô esperando por esse plot twist aí anticlimático no final, porque ele passa uma mensagem muito importante. A mensagem que, se os políticos se importassem com os mutantes, eles não estariam lá sendo massacrados. E tirar esse elemento final genial de Operação Tolerância Zero seria um desperdício de adaptação. Então eu espero que assim que essa treta com o Magneto se encerrar, as luzes voltem e o Presidente Kelly mande a SHIELD, ou sei lá, algo do tipo para prender o Baixo. Eu só tô com medo de usar o Capitão América e os Vingadores para fazer esse papel no desenho. Seria carinha do Bodemaior meter essa pra cima do Capitão América. Não sei se vocês concordam comigo, sabe? Pra dar a entender que a culpa é dele e dos Vingadores em tudo que acontece com os mutantes. Mas vamos ver se ele vai fazer essa patifaria mesmo, né? Se fizer, eu vou descascar aqui. Quanto à situação da Jean, eu curti a luta dela com o Sinistro, ok? Ali foi uma luta mais pessoal, né? Os dois têm uma história sendo construída desde os primeiros episódios. Eu achei interessante que o principal poder do Sinistro foi o de se mover pelas sombras. E pra quem não sabe, o Sinistro ele não tem poder fixo. O Sinistro foi um humano que foi alterado geneticamente pelo Apocalipse. Também foi alterado, inclusive, por ele mesmo, né? Ele vive fazendo experiências no próprio corpo, ele é cobaia dele mesmo. Ele virou uma espécie de chimera mutante. Então ele tem um monte de poderes que ele roubou dos outros mutantes, dos experimentos que ele fazia. E agora ele tá usando o Nathan como arma. Só acho que é um pouco estranho ver o Cable de X-Men 97 assim, com todo o potencial telecinético dele sendo desbloqueado, porque fica faltando uma peça no quebra-cabeças, né? Nos quadrinhos, o Cable não pode usar os poderes dele, porque esses poderes eles são sacrificados o tempo todo para conter o avanço do vírus, aquele vírus tecno-orgânico no braço dele, entende? Tem potencial, inclusive, de tomar o corpo dele inteiro. Se sair do braço, vai tomar o corpo inteiro. Já no desenho não tem nada que restringe o Cable, já que o braço de metal dele foi só um upgrade físico que o Sinistro colocou nele. Então fica a pergunta, por que o Cable nunca usou os poderes telecinéticos dele até agora? Pô, ele é casca grossa. Tava esperando o Sinistro ativar? É isso? Ficou esse vácuo aí na explicação. Mas enfim, como eu já falei com vocês em outras análises, o Cable no potencial máximo é o Nate Grey, é o Jesus dos mutantes. É para ser muito mais poderoso que todos os mutantes juntos. Então a Jean tá enfrentando um páreo duríssimo. Eu estaria aqui que ela vai conseguir se conectar telepaticamente com o Nathan e quebrar o controle do Sinistro, fazendo lá o Cable aceitar ela como mãe dele. O que vai ser difícil, já que até agora, toda vez que o Cable vê a Jean, ele faz igual aquele bebê lá da família dinossauro, né? Não é mamãe, porra, na boa, né? Wolverine! Galera, o final de Fatal Attraction da saga, pô, é um dos momentos mais marcantes da história do Wolverine. E X-Men 97 foi 100% fiel ao que aconteceu nos quadrinhos. Aquilo ali foi uma homenagem linda, uma carta de amor aos fãs de X-Men. Wolverine pegando o Magneto por trás, dando conta do recado, pô, do jeito que o Wolverine sabe fazer, matando primeiro e questionando depois. Wolverine é o cara que faz o trabalho sujo pelo bem maior. Magneto decide dar o troco, né? Arranca toda a damante dos ossos do Wolverine. É uma cena completamente visceral.
E X-Men 97 replicou direitinho, ok? Essa foi a maior dor que o Wolverine já sentiu na vida dele inteira. A dor foi tão absurda que causou um trauma no Wolverine e sobrecarregou o fator de cura dele. Por muito pouco ele não morreu. Inclusive foi nesse arco que o Wolverine descobriu que as garras dele eram feitas de osso. Sabe, foi ali nesse arco que aconteceu isso, ele não sabia disso. É um momento de descoberta muito importante na cronologia do Wolverine. Um momento marcante. E é bem capaz que a gente veja uma conversa mais tocante dele com a Jubilee no final. E é também um momento de despedida do Wolverine. Nos quadrinhos ele deixa cartas para todo mundo da mansão e vai embora. Algumas edições depois ele descobre que o Adamantium estava contendo a mutação completa dele, né? Porque se a mutação dele se desenvolver, ele vira uma fera mesmo, totalmente. Fica parecendo um macaco, um berserk, um homem das cavernas, sei lá. Eu não sei se X-Men 97 vai ir tão longe a ponto de adaptar essa coisa do Wolverine virar uma fera e tal. Mas podem ter certeza que ele vai ter um destaque importante nesse episódio final. Massacre! Agora, galera, o ponto mais importante disso tudo é que depois do Magneto quase matar o Wolverine, extraindo, né, de forma violenta lá, o Adamantium dos ossos dele, o professor Xavier resolve dar um basta definitivo no Magneto. Ele resolve tirar todos os traumas, dores, ódio, tudo de ruim. Tudo de ruim que existia no ego do Magneto, o professor Xavier tirou. O corpo do Magneto fica em estado vegetativo, enquanto todo o ego maligno dele é absorvido pelo Xavier, que acaba se tornando um dos seres mais poderosos, mais terríveis de todo o universo Marvel. Essa fusão entre o Magneto e o Xavier gera um massacre. Esse é um dos arcos mais importantes da história da Marvel, né? Inclusive é um arco que mostra X-Men e Vingadores trabalhando lado a lado, né? Então quem sabe até o que tá por vir pela frente. Eu tô inclusive pra trazer essa saga completa pra vocês aqui no canal. Se vocês quiserem, já vai comentando aqui embaixo. O que vocês acharam desse episódio? O que vocês mais curtiram desse episódio? O que vocês estão achando dessa obra como um todo? Vocês gostariam que acontecesse o que? Virasse um universo compartilhado? Comenta aqui embaixo, vou estar lendo os comentários de vocês. Qualquer pergunta bacana de vocês pode virar vídeo, pode e deve virar vídeo, né? Então as perguntas também, tô olhando todas as perguntas para poder trazer um vídeo para vocês. Fica na ativa que o Refutando Mentiras 2 com o Magneto, se ele tava certo ou não, tá chegando. Vídeo muito completo. Então, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque esse sininho vai avisar vocês quando esse vídeo chegar. Eu sei que vocês vão querer assistir esse vídeo. Vai explodir cabeça. Tamo junto sempre, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!